Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a um episódio exclusivo do Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje o episódio tá diferente. Voltamos com o formato Dona Café Entrevista, onde eu converso com profissionais da área criminal, e hoje quem me acompanha é a Thaís Nunes, roteirista e jornalista investigativa que trabalhou em reportagens, documentários e séries sobre casos como O Maníaco do Parque, Elise Matsunaga, Elisa Samúdio e o PCC. Talvez você não conheça a Thaís pelo nome, mas se você é crimiseiro raiz, com certeza já viu o seu trabalho. Sabe a série da Netflix Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime? Pois a Thaís assina esse roteiro. Também atuou como jornalista investigativa em PCC, Poder Secreto da HBO. E que tal o documentário da Amazon O Maníaco do Parque, A História Não Contada? Pois a Thaís é diretora nesse. Não só do conteúdo da Amazon, mas também do documentário em áudio recém-lançado pela Audible, Maníaco do Parque, um serial killer entre nós. Enfim, a Thaís já investigou diversos casos de grande repercussão no Brasil e hoje ela vai contar um pouco pra nós como é esse trabalho. Vai entregar pra gente aqueles bastidores que a gente ama sobre como uma pesquisa investigativa para produzir esses conteúdos é feita. Além de falar como foi entrevistar as vítimas do Maníaco do Parque e também estar do outro lado entrevistando a assassina Elise Matsunaga, a Thaís também vai responder perguntas enviadas pelos apoiadores do Café com Crime. O papo com ela foi super inspirador. Eu saí da conversa com a sensação que poderia ficar mais 4 horas falando com ela ali. São relatos em primeira mão que todo crimiseiro gostaria de ouvir. A conversa completa com a Thaís Nunes estará disponível para os apoiadores do podcast no Apoia-se ou também na Orelo. Se você ainda não apoia, mas não quer perder nenhum trecho desse papo, basta apoiar no Apoia-se ou na Orelo. Você que escolhe. Os links estão na descrição deste episódio. E com isso, bora começar do começo? Uma boa história de verdade é contada a partir de uma perspectiva interessante, capaz de trazer um ponto de vista único, diferente, ainda não explorado. Sabe quando você escuta casos de grande repercussão e já pensa, poxa, de novo essa história, mas eu já conheço essa daí, eu já ouvi tudo. Talvez, sim, você já tenha ouvido, mas não do jeito que a Thaís conta. Isso porque ela tem um olhar único, que vem aperfeiçoando desde quando era ainda uma pequena garota na periferia de São Paulo. Mas isso eu vou deixar ela contar pra vocês. Thaís, me conta de você. Como você veio parar nesse universo de true crime? Olha, na verdade, eu sempre me interessei por justiça e violência. A primeira memória que eu tenho disso é com uns 4 anos de idade, mais ou menos, quando eu vi uma revista Veja, e na capa tinha uma foto muito emblemática sobre o massacre do Carandiru, que tinha acontecido naquele ano, em 1992. Eu sou nascida na periferia de São Paulo, então, para ir ao que muita gente nascida na periferia aqui da cidade sabe, antigamente a gente falava que é para ir à cidade, né, para ir ao centro, eu sempre passei na frente do Carandiru e aquilo me fascinava, mas não um fascínio no sentido bom, um fascínio já muito criança de entender que aquilo era muito complexo e muito errado. Então eu já tinha um interesse desde sempre por violência. Mas a minha carreira, de fato, começa aos 17 anos, no primeiro ano da faculdade de jornalismo, que é no que eu sou formada, a minha formação de origem, quando eu começo a trabalhar na Secretaria da Segurança Pública como estagiária. Então foi o meu primeiro contato profissional com esse universo da violência, mas eu queria ser repórter. Então logo fui para a reportagem, cobrindo o setor, ou essa editoria de cidades de polícia. Eu sempre refutei essa peste de repórter policial, não por nada, mas é porque o jornalismo policial brasileiro é muito reprodutor da versão oficial da polícia, e essa não é uma característica do meu trabalho. Meu trabalho sempre foi buscar outras visões que não fosse só do registro policial, mas foi isso. Eu comecei a trabalhar como repórter, depois fui para a televisão, onde comecei como produtora investigativa, depois fui repórter investigativa, repórter especial, e aí,
com o sucateamento do jornalismo de segurança pública, eu falei, cara, eu não tenho muito espaço mais para fazer as matérias que eu gostaria, matérias em profundidade, que levam um pouco mais de tempo. E aí, em 2018, eu idealizei a primeira série documental True Crime feita pela Netflix no Brasil, que foi Lise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. E até 2021 eu me dividi entre os projetos para o streaming e a televisão. E a partir daí foram vários projetos nos quais eu tive envolvida criativamente, até esse ano eu estrear na direção com a série Maníaco do Parque, A História Não Contada, e com a audiosérie Maníaco do Parque, Um Serial Killer Entre Nós. Então, acho que o que é chamado hoje de true crime, né, que para mim é falar sobre violência e sobre justiça, sobre segurança pública, está inserido na minha vida há mais da metade da minha vida. Então, desde os 17 anos, eu estou nessa área e fico muito feliz que as pessoas se interessem e queiram saber e discutir violência, desde, claro, que seja de uma maneira séria. Eu vou te dizer que talvez muitos dos crimezeiros se identificam com isso. A gente tem aquela curiosidade mórbida, desde cedo, de saber o que está por trás de cenas brutais, sangrentas muitas vezes, que uma pessoa, no geral, tende a evitar. A gente quer saber o que realmente aconteceu ali. Para mim, o que fica na cabeça é o que acontece para uma pessoa chegar a tal ponto de cometer uma violência, né? O que acontece com a sociedade também quando o perigo, o mal, é escancarado na nossa frente. Por mais que exista uma curiosidade mórbida, digamos assim, o assunto realmente é sério. E porque, assim, não tem como não ser, né? Muda a sociedade e muda a gente também quando um crime assim acontece. E para mim, algo incrivelmente interessante sobre o seu trabalho, Thaís, é que você traz consigo esse seu ponto de vista único para os conteúdos que você produz. Essa visão de uma mulher periférica, algo que na época em que muitos casos chocantes ocorreram no Brasil, como o do Maníaco do Parque na década de 90, não existia muito dentro das redações jornalísticas. Eu acho que seguramente podemos dizer que o ponto de vista era mais masculino. E aí a abordagem dos casos acabava tendo essa perspectiva também. E eu queria que você falasse aqui sobre algo que eu achei super legal na produção do documentário do Maníaco do Parque, que você liderou para a Audible. Foi uma equipe só de mulheres, né? Me conta como isso muda a história, como trazer esse olhar feminino, essa perspectiva de gênero para um crime que vitimou mulheres fez a diferença. Esse ponto de vista ajudou a revelar algo de novo? Agora, nesse projeto tríplice pro Prime Video e para a Audible, né? Então, dentro de uma mesma empresa, a gente cobriu esse caso, a gente fez produtos sobre esse caso de três maneiras diferentes, distintas. No filme, na série documental e na audiosérie. A audiosérie tem uma equipe 100% feminina. A série documental tem uma equipe majoritariamente masculina, mas temos homens envolvidos, e a ficção, o meu time de pesquisa era totalmente feminino. Eu acho, Stephanie, que para um caso como esse, que é um caso que fala essencialmente de violência contra a mulher, é um caso que fala de violência de gênero, e que na década de 90 a narrativa foi totalmente masculina. A narrativa escolhida pela polícia, pela mídia, pela justiça e pela sociedade como um todo, foi pelo olhar patriarcal, pelo olhar de um homem. Então, para mim, era muito importante trazer esse novo olhar pela perspectiva de gênero. O que tem de mais diferente para mim? Eu acho que, assim, primeiro a audiência vai conseguir entender, né, a abordagem de cada um desses produtos, e não só desses, dos outros que foram feitos pelo caso. Eu acho que fica muito evidente, mas na audiosérie, sobretudo, a gente tem uma visão muito íntima do que aconteceu. Para mim é assustador pensar, e diz muito sobre a sociedade em que a gente vive, que demorou 25 anos, passaram-se 25 anos para alguém ter uma ideia que para mim é óbvia, que é a de ouvir quem foi vítima, e não a de acreditar, reproduzir a exaustão
o que um assassino em série, mentiroso, patológico, manipulador, sem empatia, disse. Isso é tão óbvio, mas o óbvio não é o que opera numa sociedade em que a cultura de estupro é tão presente como a nossa. Então, foi completamente diferente. Vou te dar um exemplo. A gente, no início, assim, bem no início, na primeira fase da pesquisa, que foi quando a gente estava lendo o processo e copiando, uma das minhas assistentes, que nasceu em 1998, que foi o ano em que o Francisco foi preso, leu as perguntas do juiz e falou assim, meu Deus, não é possível, não, peraí, será que isso está certo? E eu falei assim, olha, eu tenho uma experiência grande, né, enfim, nesse universo, delegacia, batalhão, fórum, e é verdade, eu te garanto que é verdade. Mas eu achei muito, muito curioso, assim, porque para essa jovem mulher que nasceu em 1998, já era um absurdo muito grande um juiz perguntar, que foi o que aconteceu, para uma das sobreviventes, qual o tamanho da blusa dela, e insistir nisso. Se o umbigo dela estava de fora, se ela tinha certeza, o que ela estava fazendo sozinha se ela tinha um filho pequeno. Se ela briga com o marido, e em qualquer briga com o marido ela já vai falar com um estranho. E o pior de tudo, perguntar para ela na frente do Francisco se ela engoliu ou se ela cuspiu, quando o juiz pediu para ela descrever a violência sexual que ela tinha sofrido. Então, assim, ter esse olhar de gênero é fundamental, sabe, Stephanie? Porque a gente não cria do vazio, e nem no vazio. E muitas vezes os homens não se preocupam com questões que envolvam violência contra a mulher. E pra gente, isso é uma realidade tão, tão presente na nossa vida que não tem como a gente não se preocupar, não tem como a gente não se colocar no lugar, não tem como a gente não sentir aquilo que aquela mulher sentiu, pelo menos tentar imaginar o que ela passou. E para mim isso foi um diferencial. Né? A gente não estava ali para querer saber o porquê que ela... mas nossa, por que essas mulheres entraram na mata? Meu Deus do céu. O que era, te confesso, tá? No início, o caso do Francisco, os crimes cometidos pelo Francisco de Assis Pereira, de longe, não era um caso que eu sonhava em trabalhar. Não era. Mas, logo no começo, quando eu comecei a rever o material da década de 90, ali dos anos 2000, isso veio na minha cabeça. Eu falei, gente, eu sou mulher, nascida na periferia de São Paulo, e eu sei que ninguém entraria com um desconhecido numa reserva ambiental assim, não, eu vou entrar porque eu quero ser famosa. Isso não faz o menor sentido, isso não fazia o menor sentido. E ainda assim, isso é reiterado até hoje. Eu fico muito triste, muito brava, na verdade, quando eu vejo na internet, que até hoje tem gente que comenta, tem gente que reproduz isso em livros, podcasts, canais no YouTube e reportagens na televisão. Porque isso não é verdade. Nenhuma mulher em sua consciência entraria numa reserva ambiental com um desconhecido. Não foi isso que aconteceu. E eu acho que a gente só pôde dar esse outro olhar para um caso massivamente registrado, amplamente registrado, porque nós somos mulheres. Porque o nosso time era totalmente feminino. Isso é muito interessante. Eu acho que uma das coisas mais... Eu não sei se torna pessoal, mas o fato de você ser mulher e ver essas violências, ver a forma como culpabilizam a mulher diante de um crime, mesmo quando você é a vítima, a gente volta lá pro começo de por que a gente consome true crime, né? Exatamente para tentar, de alguma forma, fugir desse lugar, né? De não cair numa situação assim, né? É muito importante essa visão que vocês trouxeram no documentário. Acho bem, bem incrível mesmo. O que você acha, falando ainda do Maníaco do Parque, trazendo essa visão feminina, tendo essa nova narrativa, você acha que vocês conseguiram descobrir novas coisas que já estavam lá, mas porque ninguém teve esse olhar, não foi possível ser comentado ou divulgado de uma maneira mais ampla? Eu acho que totalmente, assim, a gente, tanto a série documental quanto a audiosérie, traz várias novidades, muitas mesmo,
para um primeiro olhar, né, muita gente vai dizer que a grande novidade são os áudios. Ouvir o Francisco falar pela primeira vez da maneira como ele é de verdade, porque ele é portador de um transtorno de personalidade antissocial num nível gravíssimo, é uma doença muito rara. Eu trabalhei a vida inteira sempre voltada aos direitos humanos, né? Então é a minha visão, é como eu construí, como eu pretendo construir minha carreira também a partir de agora e como eu já construí esses anos todos. Mas, Stephanie, o Francisco não tem possibilidade de ser reinserido na sociedade. E é muito difícil dizer isso para mim, porque eu sou uma pessoa que, por acreditar, por ser pautada pelos direitos humanos, sempre acreditei no desencarceramento em massa, sempre acreditei na ressocialização. Então, não é sobre isso, né? Eu costumo bater nessa tecla, que o Francisco não pode ser usado como bandeira para pena de morte, para prisão perpétua, para castração química, como recentemente. Não é isso, ele tem uma condição muito especial. E a imprensa, sabendo disso, decidiu colocá-lo no programa de auditório de maior audiência, no programa jornalístico de maior audiência da época, e deixá-lo falar. Mesmo sabendo que ele é um mentiroso e que a história dele não fazia o menor sentido. Então, eu acho que, por um lado, talvez a grande novidade seja tê-lo ali falando quem ele é, dizendo que ele vai matar, que a primeira pessoa, que se ele sair da cadeia, ele sabe que a primeira pessoa que ele encontrar vai ser uma vítima, que a mente dele já estava viajando num sentido de ampliar o perfil das vítimas, de evoluir para um canibalismo completo, para a antropofagia, que é o último estágio de um agressor sexual. Essa acho que é a grande novidade. Mas, para mim, na minha visão, a grande novidade é a gente ver o que essas mulheres e essas famílias sofreram para além do que o Francisco fez. Então, enquanto jornalista de formação, por exemplo, ver o que o Gugu, que o programa do Gugu, o Domingo Legal, fez com o pai da Selma, é um escárnio, é um absurdo. É para a gente refletir muito enquanto sociedade, enquanto comunicadores. É para que isso não se repita. Eu costumo dizer que a série, né, aí eu falo a série mesmo, né, a série documental e não a audiosérie, ela tem 4 episódios. Os 2 primeiros mostram o que as famílias e as vítimas sofreram nas mãos do Francisco de Assis Pereira. O 3 e o 4 mostram o que essas famílias e essas sobreviventes e as vítimas mortas sofreram nas mãos da sociedade. Então eu acho que essa, para mim, é a grande novidade. Agora, é claro, temos imagens novas do Francisco, depoimentos novos, por exemplo, o amigo da patinação que admite, tantos anos depois, que eles já sabiam que ele tinha estuprado uma das patinadoras, mas que todo mundo decidiu não levar isso a sério. Afinal, o Francisco era tão bom patinador, né? Como é que pode uma pessoa ser tão boa no patins e ser um estuprador? É como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Mas isso diz muito também sobre como a sociedade encara um homem acusado de estupro. Né? A gente imagina que um estuprador é um cara quase um bicho-papão, e na verdade não é. Na verdade, o estuprador é um homem comum, é um homem normalmente muito legal, que tem amigos, que vive em sociedade e é aceito pelos seus pares. Então tem muitas novidades, mas eu acho que, assim, para mim, a maior de todas é mostrar o Francisco como ele é, como um assassino em série, uma pessoa com um grave problema, que está longe de ser um Dom Juan, como a imprensa o chamava em 1998. De certa forma, coloca o Francisco, né, como você falou, numa posição de tipo, ai, não, porque ele é muito inteligente, muito simpático, ele planejou tudo, ele fez tudo minimamente pensar. Nossa, o cara era o cara, né? E ao longo da história você vê que não, ele não era nada disso. Você poderia contar um pouquinho sobre isso e como foi essa descoberta de ver que não tem nada planejado, ele cometeu vários erros, enfim, como é essa real visão dele, sabe? Isso também era algo que eu confesso que quando eu entrei na pesquisa, eu imaginava que ele fosse assim, que ele
fosse uma pessoa com uma inteligência acima da média, né? Uma coisa que é um pouco vendida também pelo cinema norte-americano. E aí eu vou te pedir licença, inclusive, para fazer uma relação, que os crimes do Francisco aconteceram em 1998. Talvez os dois maiores filmes de serial killer que existam, assim, o primeiro certamente é o maior, mas o outro também fez muito sucesso, que é O Silêncio dos Inocentes e Seven. O Silêncio dos Inocentes estreou, salvo engano, em 1992 ou 1993, acho que 92, e Seven em 97. O Francisco é preso em 1998. Então, acho que o imaginário popular estava muito contaminado por essa ideia do assassino em série Hannibal Lecter, muito inteligente, meticuloso, que é o oposto do Francisco. E isso não é a Thaís falando, isso é a Thaís, diretora da série, da série documental e da audiosérie, que teve acesso a inúmeros laudos e que conversou com os especialistas. O Francisco tem um QI abaixo da média. O Francisco apresentou uma dificuldade de desenvolvimento desde criança. Então, o que isso significa? Que os irmãos dele tinham um determinado desenvolvimento e ele já desde muito novo trocava as sílabas, tinha dificuldade de aprendizagem, não conseguia se concentrar, não conseguia ficar na sala de aula e já desde muito novo tinha explosões de violência. Então, com uns 6, 7 anos, ele espancou uma colega de sala que supostamente riu dele na lousa. Ele ficava de costas, ele ateou fogo na casa dos pais, ele já apresentava uns sinais de antropofagia, sentindo prazer em colocar peixes na boca, porque ele imaginava que colocando o peixe dentro dele, ele se tornaria um peixe, um pensamento que depois ele mudou, ele transformou para as mulheres, né? Então ele tinha, que é uma coisa muito comum, tá? De criminosos sexuais com altíssimo nível de transtorno antissocial. E, além disso, ele, durante muito, muito tempo, não foi uma pessoa que conseguiu estabelecer relações. Então, assim, a única coisa que ele conseguia fazer era patinar, o que é também uma atividade que casa perfeitamente com o transtorno dele, porque ele não fica parado, porque ele consegue ter uma emoção, isso os psiquiatras e psicólogos explicam muito bem. Ele não consegue ter os sentimentos da maneira como a gente. É como se a gente vai numa montanha russa e a gente tem um frio na barriga. O Francisco não vai ter. Então ele precisa de coisas muito extremas para sentir algo. O cérebro dele é completamente diferente do nosso. Agora, quando ele vai para o fim ali da adolescência, ele desenvolve o que os psicólogos e psiquiatras chamam de loquacidade. Loquacidade é uma capacidade de falar bem. Então, ele conseguia falar, e ele era muito agitado falando. É como se ficasse aqui sem kill, sabe? sem editar. E conseguia ter um jeito ali que na década de 90 era visto como, que era uma década muito heteronormativa, era visto pelas mulheres como símbolos de um cara que talvez não fosse um estuprador. Então ele usava brinco, ele usava roupa de lycra colorida, ele tinha várias relações homoafetivas. Então isso é uma explicação também dos especialistas, e é importante dizer mais uma vez, eu pareço até, sabe, prolixa, mas é que eu sei que essa história, ela desperta tantas emoções que eu gosto de deixar claro. Isso não tem nada a ver com a preferência sexual dele. Nada a ver. Mas, nesse caso específico, o Francisco não se atraía sexualmente por mulheres. Porque estupro não é sobre sexo. Estupro é sobre poder. É sobre se sentir poderoso. E para ele, levar mulheres para o Parque do Estado era muito mais fácil. Porque ele conseguia ou agir como um estuprador clássico, de fingir que estava armado, porque isso é uma narrativa que a imprensa não se atentou. Porque não ia ser, né, gente? Imagina, um assassino em série, a gente aqui numa década de Hannibal Lecter, Seven, o nosso assassino em série
estupra fingindo que tá armado no ponto de ônibus, isso não é tão interessante quanto essa narrativa de que ele é um cara super sedutor e que convence mulheres de que elas poderiam ser famosas. O que também não é verdade. O que ele oferecia era um bico como modelo da revistinha da Avon. Para quem é nascido na periferia como eu, sabe que essa revistinha da Avon estava em todas as costureiras, salões de beleza, bares, mas que, de longe, não tinha Ana Paula Arósio, que era o rosto de 1998 na capa. Eram mulheres mais comuns, eram modelos mais aquelas de agências meio de bairro, assim. Então ninguém ficaria famosa sendo modelo de esmalte na Avon. Eram mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade, eram mulheres pobres, periféricas, em sua maioria, tirando a Isadora Frankel, que é um caso à parte. E que viam ali naquele cara de brinquinho, todo simpático, patinador, de cabelo colorido, numa época em que homem, no sentido heteronormativo da palavra nenhum, se vestia assim, como um cara que era um cara legal, era um cara que talvez até tipo o amigo gay, assim, sabe? Então muitas me disseram isso, tô dizendo isso aqui, a gente não colocou nem na audiosérie, nem na série documental, exatamente por não ter essa possibilidade de explicar, né? Gente, não tem nada a ver com sexualidade. Mas é um pouco isso. Então, de longe, Stephanie, ele não é um cara inteligente, ele não é um cara pegador, ele não é um cara que planejava nada. Ele não planejava, não é sobre planejar. Se a gente pegar os boletins de ocorrência, foi o que a gente fez, tem uma arte na série documental e na audiosérie a gente faz isso também, lendo os históricos das sobreviventes, eu confesso para você que eu tive muita raiva. E eu acho que esse é um sentimento, e aí você me perguntou sobre ser mulher, esse é um sentimento que me moveu muito nesse processo de quase 3 anos. Raiva. Pura e simplesmente raiva. Raiva porque nos históricos das sobreviventes, se tivesse um policial que fosse atrás, o Francisco teria sido pego. Tem sobrevivente que disse, tá registrado, uma menina que foi atacada em 1996. O nome dele é Chico e ele é patinador no Parque Ibirapuera. Ele me trouxe até aqui, me estuprou, quase me matou. Então não estava difícil de pegar, não é que ele, assim, sabe? Não. Ele assinou o cheque da Isadora Frankel. Se ele fosse inteligente, que criminoso, assim, sério, que criminoso com 5% de inteligência colocaria o nome completo, o endereço e o telefone atrás de um cheque de uma mulher que ele acabou de matar. Então, Francisco agiu impunemente por muito tempo e que isso fique claro. E, assim, essa é a mensagem que eu mais quis passar e quero, e vou falar isso pro resto da minha vida quantas vezes forem necessárias. O Francisco só não foi pego antes porque não houve interesse, porque as mulheres são silenciadas, porque até hoje os casos de estupro não são investigados e porque naquela época morte de mulher não era considerada como um feminicídio, não era uma questão social para a qual as autoridades estavam com os olhos voltados. E só por isso que ele agiu por tanto tempo, não porque ele é inteligente. Isso é muito forte. Eu acho que, infelizmente, não é só no caso do Francisco, tem muito caso que a gente vê que fica sem solução, né? O Brasil é um lugar onde só 39% dos casos são solucionados, então é bem triste de ver que às vezes é realmente por falta de interesse, de realmente ir atrás, porque a vítima talvez é de um gênero ou de uma posição social, ou isso e aquilo, que não tem o interesse de buscar a solução, né? Exatamente. É muito forte. É muito forte. Eu falo que às vezes tem episódio assim que a gente escuta que dá vontade de escutar o podcast esfregando a louça com ódio, né? Você faz uma faxina maravilhosa na casa, porque você só vai no ódio ali, esfregando tudo. Exatamente. É muito forte. Qual é o seu pré-treino? Raiva. Isso. O papo tá bom demais com a Thaís. Deixa eu dar um spoilerzinho do que vem pela frente, que você pode ouvir no episódio completo quando você se torna um apoiador.
E nesses anos todos, me incomodava demais pensar que a Elisa fez tudo certo. Ela denunciou, ela registrou boletim de ocorrência, ela deu entrevista, ela disse que ela ia ser morta, assim, ó, tem vídeo dela, igual ao nosso. Eu vou ser morta, pelo Bruno do Flamengo. E nada foi feito, nada aconteceu. E ainda assim, depois, nem preciso dizer, quem viu o documentário teve uma ideia de como ela foi tratada pela imprensa. Então a minha promessa, né, e o meu pedido e a minha promessa para a dona Sônia, a mãe da Elisa, era de trazer humanidade para a Elisa, porque a Elisa foi tratada como um objeto. Sabe, uma chuteira do Bruno valia mais do que a Elisa, a verdade é essa. E a dona Sônia foi incrível comigo e aceitou comigo, com o time da Boutique Filmes, aceitou dar pra gente o notebook da Elisa. E eu vou dar 2 exemplos de grandes criminosos que eu entrevistei longamente. Foi a Elise Matsunaga, pro Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, da Netflix, e o Orlando Mota Jr., que é o Macarrão, que foi o primeiro líder do PCC que deu uma entrevista, que eu entrevistei pro PCC Poder Secreto da HBO Max. Agora Max. Ambos se consideram perdedores. Ambos não sentem orgulho do que eles fizeram. E pela história, né, dos dois, tanto da Elise quanto do Orlando, eu consegui reconstituir sentimentos, episódios, questões sociais e psicológicas também, psíquicas, que levaram eles a essa vida no crime. Então eu costumo dizer, né, quando a série da Elise estreou, era uma coisa muito, muito nova, né? E muita gente me perguntou e me perguntam até hoje, como foi para você humanizar a Elise? E a minha resposta sempre mas a violência não faz parte da humanidade? A Thaís contou pra gente sobre o caso da Elisa Samúdio, que ela também teve o privilégio de investigar, inclusive conversou com a mãe de Elise, a Sônia. Ela também trabalhou no caso da Elise Matsunaga, que ela entrevistou inclusive a própria Elise, e também, claro, se aprofundou nos casos envolvendo o PCC, entrevistando o Macarrão, o Orlando, que era parte dessa facção. E ela conta tudo isso pra gente, além, claro, de falar sobre outros trabalhos que ela também produziu e dar mais detalhes sobre o Maníaco do Parque, que aqui eu só coloquei um trechinho pra aguçar a curiosidade crimiseira de vocês. Bom, para escutar o episódio completo desse Dona Café Entrevista com a Thaís Nunes, basta ser um apoiador do podcast no Apoia-se ou na Aurelo. Ao apoiar, você recebe acesso a episódios exclusivos todo mês, não só de entrevistas assim, como também de casos completos que eu conto por lá. Escolha a Aurelo ou o Apoia-se para fazer parte desse grupo exclusivo. Os links estão na descrição deste episódio. Eu te encontro por lá para continuar essa conversa acompanhada de uma xícara de café e da Thaís Nunes. Tchau, tchau!